Olá amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos mais uma vez aqui no Porto das Laranjeiras, dessa vez para conversar com o Valdir João Kleber. Ele é diretor do Hospital da Unimed, ele é presidente da PAI e hoje também é presidente da Associação Comercial Industrial de Montenegro e Parecis Novo. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, tudo bem. O Valdir tem uma relação bastante intensa aqui com o nosso Rio Caí, onde nós estamos, né? Chegaste a pescar muito aqui em Lambari, né, Valdir? É verdade, aqui é o lugar da minha adolescência. Eu vim para Montenegro com 12 anos de idade e morei a adolescência toda. Depois fui estudar em São Leopoldo e mais tarde em Porto Alegre, mas boa parte da adolescência foi aqui. Então aqui era o lugar que a gente ia pescar lambari, na época que o frigorífico Renner funcionava aqui, largava aqueles restos de... Tinha algum ponto melhor para pescaria? Tinha mais lambari aonde? Onde largava as sobras do frigorífico Renner, que ali uma gordura, uns restos de alguma coisa. Ali que a gurizada ficava. Chegava a pular para fora o peixinho, né? E não era raro a gente puxar uns ovos, vinha dois, né? Dois? Fiscavam pela boca, pela barriga. Certo. Então tinha muito peixe, né? Além dos caras pescarem também, dourado existia na época, que se pescava com aquele espinhel que roda assim, que atrai a luz do sol e tal. O pintado também, que depois muitas vezes faziam lá no bar do meu pai, que tinha um restaurante junto, simples assim. Servia o completo, que eles chamavam, né? Aquele prato feito, né? Que era com dourado. Era com diversas coisas. Okay. E quando tinha peixe, usava peixe também. Peixe. E na sexta de noite, muitas vezes se reuniam amigos do meu pai, clientes do bar, e aí eles fechavam uma parte ali para fazer as jantas pessoais deles, de um grupo. Então aí saía o pintado, saía outros peixes e tal. E era muito, muito interessante, assim. Foi um momento muito rico, assim. Claro. Tomavas banho também aqui, Valdir? Sim, sim. A gente nadava, né? Dois esportes a gente fazia aqui. Um era natação, às vezes no verão ia lá no baixio, né, no balneário. E aí um grupo de 4, 5 vinha nadando até sair no cais aqui. Uau. E levava uma câmara de automóvel junto. Se alguém ficava com cãibra, cansaço, se agarrava ali para não ter problema. Era uma espécie de salva-vida flutuante que a gente levava. E uma época também a gente remava aqui, o Clube Caça e Pesca, que fica do lado aqui, tinha regata, então a gente remava com os barcos de madeira, tinha de 2, tinha de 4, né, com timoneiro, 100, e até hoje ainda tem, ali no prédio ainda está exposto, tem a exposição dos barcos de regata que a gente, um dia levei minha filha ali para mostrar para ela. Que bacana. Era muito bacana, eu guardo muito boas lembranças da beira do rio aqui. Bom, o pai do Valdir era proprietário do Bar Pampa, que existe até hoje, né? Tu chegaste a atender no bar também, Valdir? Sim, na minha carteira de trabalho, o primeiro emprego é garçom do Bar Pampa. Eu trabalhava com meu pai lá e estudava no Colégio Jacó Renner e à noite ajudava ali a servir alguma coisa e tal. Às vezes ao meio-dia também, a minha mãe cozinhava, então era fazia o prato. Também, é um restaurante, uma época funcionava como restaurante. E de noite também a minha função era preencher as bebidas na geladeira. Então eu tinha que repor lá a cerveja, né, as coisas refrigerantes e tal. Então eu aprendi a trabalhar cedo junto com meu pai e sempre estudando junto também, né? Na época de enchente, como é que tu ia pro Jacozinho? Isso também era uma coisa bem complicada. As enchentes maiores chegava a dar 20, 30 centímetros de água no Bar Pampa. Não entrava no piso do bar, mas a cozinha era mais baixa, uns 20, 30 centímetros, ali entrava água, às vezes quando a enchente era grande. Bom, como é que ia para o colégio? Tinha uma estratégia, né? Isso aí. Qual é que é essa estratégia? Uma estratégia. O sapato e a meia dentro de um saquinho plástico na mão, ia de chinelo de dedo, de Havaianas, até a livraria Gehlen, que ficava na esquina ali perto do Banco do Brasil. E lá, levava uma toalhinha também, né? Secava o pé, botava o sapato e a meia e vinha aí o chinelo dentro do saquinho plástico. Então ia para o colégio. Depois do meio-dia, se ainda tivesse água, era o mesmo processo, o inverso, né? Que legal. Bom, como é que surgiu a ideia do Valdir João Kleber de ser médico? Por uma sugestão da família?
Foi amigos que influenciaram? Como é que foi isso, Valdir? Não, Adriano, o meu pai, apesar de sempre ser um cara assim que estimulou muito o estudo, a educação nos filhos, né, em mim, na minha irmã, né, ele queria que a gente estudasse em colégio bom, tivesse bons resultados. Inclusive a mudança dele para Montenegro, lá de Teutônia, nós nascemos em Teutônia, eu e a minha irmã. E aí ele resolveu mudar para cá, em parte para dar uma assistência de estudo melhor aos filhos, porque lá só ia até a quinta série, se o cara quisesse pós-graduação, fazia o sexto ano. Então, esse era o limite da educação lá no interior de Teutônia. E então a gente veio para cá, e por uma tragédia familiar também, que o bar pertencia à minha tia, irmã do meu pai, e o marido dela morreu novo, com 30 e poucos anos, de uma neoplasia, num câncer de estômago. E ela ficou daí sozinha, viúva, com 2 filhos pequenos, tal, não tinha como manter um comércio que abria às 6 da manhã, fechava à meia-noite ou mais. Então meu pai vendeu as coisas que tinha em Teutônia e a gente se mudou para cá. E então o colégio Jacó Renner foi esse colégio que atraía na época, era um colégio bem conhecido, né? Tinha bons professores. Internato, inclusive, né? O internato no meu tempo já não existia mais, Okay. mas quando a minha irmã estudou aqui, sim, ainda existiu o internato. Exatamente. Certo. E como é que foi essa ideia de fazer medicina? A história da medicina. Bom, então, eu nunca tive pressão da família para ter só aquela profissão, okay, né? Quando chegou no segundo grau, aí o que aconteceu? Eu fiz o ginásio aqui, na época se chamava assim, né? Da quinta à nona série, da quinta à oitava série. E aí tinha também o científico aqui no próprio Jacó Renner, mas era à noite e tinha dificuldades, porque as pessoas que estudavam comigo no científico, muitas trabalhavam durante o dia, então já chegavam cansados, né? Às vezes o cara não entendia na aula seguinte a lição da aula anterior, porque ele estava sonolento, né? Artista. Então eu falei para o meu pai, olha, se eu quiser passar no vestibular, não tem que achar um colégio um pouquinho melhor e tal. E aí a gente conseguiu uma vaga no Colégio Sinodal em São Leopoldo, no internato, daí fui interno no segundo grau no Colégio Sinodal, com uma bolsa paga por uma comunidade da Alemanha. O meu cunhado é pastor da igreja evangélica, o Martin Dreyer, e ele na época ficou sabendo que eu queria mudar de colégio e tal, e ele conseguiu lá, por conhecidos e tal, uma verba de uma comunidade da Alemanha lá, que era para o terceiro mundo e tal, então vinha de lá, metade do sinodal foi pago por essa comunidade da Alemanha para mim. E então isso foi o segundo grau. Quando chegou no final, e eu sempre gostei de muita coisa, sempre fui um cara assim que se interessava por tudo e tal, então eu gostava de diplomacia, estudava coisas relacionadas à história, geografia e tal. Também gostava de ciências exatas, uma época achei que o meu lado seria mais para engenheiro e tal. E aí um amigo meu fez vestibular para medicina e ele tinha um perfil meio parecido comigo, que era o Oderich, que é médico em Portão até hoje, um cirurgião lá de Portão. Eu disse, pô cara, mas eu nunca te vi falar em medicina e tal. Eu disse, medicina é um troço muito bacana, tu atende... Cada vez é um caso novo, não é que nem um escritório de contabilidade ou de engenharia e tal, que é mais ou menos repetição. Cada paciente é uma história nova, é uma história de vida. Às vezes é uma criança, às vezes é um velho, às vezes é uma mulher, um homem, tal, às vezes envolve aspecto psicológico. É um mundo muito interessante. E eu comprei aquela história e disse, mas comecei, e aí em poucos meses me decidi, fui para a medicina e estou até hoje. Passou de primeira na URGS? Sim. Talvez pelo fato de eu gostar de muitas coisas, eu estudava bastante, assim, né? Lia bastante também, né? Era um cliente da biblioteca pública de Montenegro. Um rato de biblioteca? Uma época, por exemplo, funcionava numa casa que está em ruínas, ali na frente da Praça Rui Barbosa, né? Bem na esquina ali, perto do Bradesco. Ali era a biblioteca pública uma época. Eu ia lá, numa outra época, era no próprio prédio da prefeitura, então eu ia lá, pegava livro emprestado, lia e tal. E o Colégio Sinodal, até hoje, é um colégio muito bom, né? É um colégio de primeiro nível, né? Então eu passei direto na URGS e fiz só um mês de cursinho lá, aqueles expressos que tinha assim, né? E deu tudo certo, né? Aí fosse para casa estudante? Sim, aí a questão da limitação da verba continuava, né? Meu pai continuava sendo um comerciante médio, não assim com uma renda extraordinária, né?
Então o que aconteceu? Como se mantém em Porto Alegre? Como se mantém em Porto Alegre. Então o que eu fiz? Casa do estudante da URGS, morava ali na João Pessoa, na frente da Faculdade de Direito, né? A esquina, a medicina era na esquina seguinte, ia a pé, né? O custo era pequeno. E aí tinha o dinheiro da semana, né? Meu pai me dava um dinheirinho para se alimentar. E restaurante universitário, que era o mais barato, né? O RU era a receita pronta, assim. Mas o RU era meio-dia e noite ou só um turno? Isso, tinha almoço e tinha janta. Tu ia nos dois? Ia nos dois. Era freguês do RU nos dois turnos. Mas aí lá pelo segundo ano para o terceiro ano, eu estou subindo o elevador dentro da casa de estudantes, são 6 andares ali. Aliás, grandes amigos moraram comigo na época lá, o Sérgio Simon, que é bioquímico, né? Depois teve aqui o Laboratório Simões muitos anos. O João Batista Teixeira foi meu companheiro de quarto lá na casa estudante. Pinduca também? O Pinduca foi meu colega no Colégio Sinodal, no internato. Não lá na URGS. Não, na URGS. André Zanata? André Zanata, sim, Andrezinho Zanata, falecido, morou lá. Fizemos muita folia junto, ele era um cara muito divertido, o Andrezinho. Ele agitava lá, né? Meu Deus, nossa. E então, a casa do estudante favorecia nesse aspecto. Aí quando estava no terceiro ano, eu subindo o andar, o elevador lá da casa do estudante, e um outro cara que eu vi também, que era estudante de medicina, que tinha a maletinha ali, né? Ele disse, escuta, cara, tu não quer trabalhar? Eu disse, preciso muito. Tá, então te apresenta lá no Pronto Socorro Floresta, sexta de noite. Disse, mas não sei fazer nada. Não tem problema, vai lá no HPS, lá no Hospital de Pronto Socorro, e fala lá com a dona, aí me deu o nome da pessoa lá, é uma enfermeira lá, vai te ensinar tudo que tu precisa. Eu não sabia nem o que aprender, ela chegou lá e disse, tu é o Bruneto que te mandou aqui, né? Então tá, vamos aprender a fazer injeção na veia, no músculo e fazer raio-x e eletrocardiograma. Isso numa tarde ela ensinou tudo. Eu disse, tá, mas eu vou machucar as pessoas, não sei. Não, daqui a pouco vai chegar um cara aqui que não responde mesmo, tá em coma, tá bêbado e tal, daí não vai nem ver que é tu. Bom, e ela era uma boa professora, só pega aqui, estica a pele, pega a agulha assim e tal, não sei o quê. Então no terceiro ano eu já comecei a trabalhar, fazia plantão no Pronto Socorro Floresta, que era lá na Cristóvão Colombo. E rendeu um dinheirinho por mês. E rendia um dinheirinho. Bom, aí já de vez em quando podia comer uma pizza fora, né? Opa, que era luxo, né? Que era luxo. Na maravilha. época era o lançamento da pizzaria Rodízio. Eu fui com o Pinduca e o irmão dele, o Neneco. o Neneco. E a gente foi numa Roda Pizza, que era lá no bairro Petrópolis, em Isso era uma grande novidade, né? Era novidade, era pizza rodízio. Bom, estamos de lá mal conseguindo respirar, de tanto comer pizza. O dono do restaurante é quem cobrava. Ele pegou uma nota de R$1, tinha na época nota em papel de R$1. Disse, mas o que é isso? Esse é o meu lucro com vocês, ó. Vocês consumiram tudo que vocês pagaram aqui. Bom, então tá. Que coisa. Mas então era assim, era tudo, né, contadinho, né? Era uma coisa. E a gente fazia também muita coisa em conjunto, os que tinham se conhecido no Colégio Sinodal, uns nesta faculdade, os outros moravam perto, tinha uns que alugavam uma casa entre 16, uma casa de 2 pisos. Senhora. Era um verdadeiro hotel, assim. Então, todo mundo com uma certa limitação de grana, né? Então, quando apertava mesmo, assim, a coisa tá feia, vamos fazer comida junto. Então, comprava uns pacotes de massa pelo preço, né? A mais barata. Mais baratinho. Salsicha avulsa, não de pacote que é mais caro. Avulsa em peso, né? E o palmarola, né? Aquele molho de tomate e tal. Então, era massa com salsicha fatiada e molho palmarola. Tá feito o negócio, né? Aquilo dava centavos para cada um. E para tomar, o que vocês tomavam? Um quisuco? Aí o quisuco fazia sucesso, né? Fazia sucesso, né? Era baratinho, né? Era baratinho. E saía bastante, né? Isso. Mas já existia Pepsi-Cola, Coca-Cola, né? Claro. Essas coisas assim já são, né, de mais tempo, né? Claro. E sobrando um dinheiro também se comprava ali um vinhozinho, uma cerveja e tal, que também era da preferência da turma, né? Tá certo. Bom, estamos conversando com o Valdir João Kleber. No segundo bloco nós vamos entrar em outros assuntos. Ele que é presidente da PAI, diretor do Hospital Unimed e também presidente da ACI. Isso tudo no segundo bloco com o Valdir João Kleber aqui nesse lugar maravilhoso, um sol maravilhoso, numa entrevista na beira do rio. Voltamos já já.